Gente, vamos começar hoje. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao lançamento da nossa coalizão de educação e combate ao assédio em relações governamentais. Eu tenho uma alegria desse momento estar com parceiros muito engajados que, desde o ano passado, receberam essa proposta para a gente avançar um tema bastante importante na nossa área. Vou aqui fazer uma organização da apresentação de todos aqui, depois passar a palavra, mas queria tomar esse momento para dizer que foi uma demanda que chegou para a gente há mais de um ano, de um grupo de profissionais trazendo um pouco uma inquietude. E quando a gente entendeu essa inquietude que é uma realidade do nosso mercado, e conversando com alguns parceiros que também identificavam ali a mesma inquietude, a mesma necessidade, a mesma demanda ali para discussão, a gente entendeu que o assunto de educação e combate ao assédio em relações governamentais era um assunto que a gente precisava enfrentar. Enfrentar de que sentido? Com educação, com acolhimento. E no avanço dessas discussões, decidimos que um grupo só talvez não conseguiria avançar sozinho essa pauta. É uma pauta muito robusta, é uma pauta que permeia toda a nossa área. E entendemos que a formação de uma coalizão com a associação e os coletivos da nossa área fosse a melhor forma de ressoar melhor, impactar melhor essa temática junto aos nossos colegas. Então, eu estou aqui, tenho a felicidade de anunciar esse lançamento de coalizão e estou aqui com a Francine, que hoje está representando a Abrig, no Comitê Mulher da Abrig. A Abrig é uma das signatárias. Também estou aqui, estou indo aqui pelas minhas caixinhas, tá? Estou aqui com a Vivian, que é a representante, a Vivian Santos, representante do IRELGOV, que é o Instituto de Relações Governamentais, também um dos signatários. Também estou aqui com a Gabriela, Gabi, que é a representante do coletivo Dicas Mulheres em RIG. E aqui também estou com a Rayane, que é a representante do coletivo Pretas e Pretos em relações governamentais. Então, eu representando a Associação Mulheres Relgov, as demais associações, institutos e coletivos, hoje a gente veio conversar sobre esse lançamento dessa coalizão, esse assunto tão importante, quais as iniciativas que a gente tem já propostas. Meu cachorro quer participar, tá? Ele está latindo, não sei se está atrapalhando. Espera só um segundo. Ficar. Ai, pronto, trazer ele aqui para a roda, senão ele não vai deixar a gente conversar. Então, eu quero agradecer todo mundo que está aqui ouvindo, que tomou esse tempo para ouvir sobre essa demanda bastante importante. Então, a coalizão, o objetivo, o escopo é realmente a gente ter ali um universo de trabalho onde a gente possa ter algumas ações de entendimento e ações práticas. Então, duas ações que já foram acordadas e estão em avanço. Uma delas é a pesquisa da nossa área sobre assédio, que já eu passo a palavra para a Francine, que vai explicar um pouco mais, e a gente está lançando hoje, inclusive, então a Francine vai explicar bastante sobre isso. E a outra iniciativa é um manual de boas práticas, né, sobre a temática. Esse manual está sendo encabeçado pela Associação Mulheres Relgov na sua construção e redação, e depois vai passar, obviamente, por todos os coletivos, mas que tem o objetivo de realmente fazer um assessment dessa temática e trazer recomendações. Quem está encabeçando e a líder do projeto é a Gabi, né, dentro da Associação Mulheres Relgov. A gente tem um grupo de trabalho muito empenhado de fazer um diagnóstico legislativo, legal, regulatório do tema, entender as boas práticas e trazer, de fato, recomendações que a gente, como coletivo, acredita que sejam importantes, né, para endereçar o tema, e muito inspirado no resultado dessa pesquisa que a Francine vai falar já, com esses resultados que a gente quer coletar no mercado. Depois dessas duas ações propostas e resultados, queremos, como coalizão,
tratar algumas iniciativas importantes. Então, primeiro, ações de advocacy coletivo vai encabeçar, discutindo recomendações e ações educativas à luz dessas informações que a gente levantar tanto na pesquisa quanto recomendações do manual. Então, vamos conversar no Congresso Nacional, vamos conversar no Poder Executivo, ações que, inclusive, já tiveram o início de um diálogo no ano passado, né, por meio do Comitê Abrigue Mulher, também esse ano por meio da associação. Então, são ações que a gente pretende dar continuidade, mas agora sim, talvez com mais robustez, por conta de todo esse trabalho que já vem sendo feito por essa coalizão, tá? Também na área educativa, a coalizão se propõe a organizar webinários para a comunidade de relações governamentais, abrangendo esses temas, né, correlatos, que possam tratar de assuntos com um intuito educacional, né? Esse é o nosso objetivo principal. Acreditamos muito que a educação ela é um pilar importante, inclusive, para o combate a esse tema, que é um tema que às vezes acontece com muita sutileza, né? Então, é importante a gente conversar, respeitando, obviamente, respeitando e acolhendo, né? Entendendo todo esse nosso cenário, as nossas interseccionalidades. Realmente é um tema que a gente precisa enfrentar e achamos que estamos aqui prontas e todas engajadas. O manual a gente está trabalhando já na redação, né? Vou falar um pouquinho do manual, já estamos trabalhando nessa redação interna das estruturas, então o GT responsável da redação desse manual dentro da Associação Mulheres em Algov já está dedicado a essa redação, então a gente imagina que em 1 ou 2 meses a gente tenha uma conclusão ali, uma redação proposta, onde a gente possa fazer o lançamento desse manual, divulgar, e que seja um material de apoio, né? Tanto para as associações, quanto para os profissionais de relações governamentais e também para as empresas. É um manual que a gente pretende trazer algumas recomendações e a gente entende que, pelo menos é o nosso desejo, que ele possa servir como um guia de bolso, né, para os profissionais da nossa área. Então, aqui eu vou parar de falar, vou passar agora a palavra para Francine, porque hoje a gente está lançando oficialmente a pesquisa. Eu vou pedir bastante atenção, né, para a Francine explicar sobre essa pesquisa e depois a gente passa a palavra para as demais representantes aqui do grupo. E aí eu queria ouvir de você, Fran, na sua opinião, até um pouco antes de falar da pesquisa, e essa pergunta já vale para todas, qual a importância dessa iniciativa na opinião sua, obviamente, mas também da Abrigue como signatário da coalizão? Obrigada, Beatriz. Obrigada, parceiras aí. Quando a gente falou lá atrás, né, de conversar, de montar essa ação aí conjunta, e a Beatriz sugeriu esse nome, Coalizão, eu achei esse nome forte e cada vez mais eu vejo que ele faz todo sentido, né? Quando nós realizamos lá no ano passado, em agosto, a primeira Conferência Internacional de Mulheres em RIG, nós falamos sobre isso, né? Que um movimento sozinho, ele faz bastante coisa, mas quando a gente tem a graça, a alegria, né, de poder reunir 4 coletivos em torno do mesmo objetivo, então nós já estamos com um bom tanto do caminho andado, e eu tenho certeza que não tem pouca coisa para fazer, né? Tem muita coisa a mais para a gente andar nesse sentido. Enquanto coordenadora do Comitê Mulher da Abrigue, eu reforço esse compromisso que a Abrigue tem de implantar, então, definitivamente, né? Mais do que observar, mais do que identificar, mas de adotar medidas que contribuam para que a gente construa um ambiente de RIG que seja mais saudável, mais produtivo e mais igual, mais igualitário para as mulheres, né? Nós sabemos que a área ainda é bastante masculina, o ambiente da política é bastante masculino, e mais do que isso, nós sabemos que existem barreiras que impedem a liberdade, a atuação e a construção de uma carreira
que seja tranquila para as mulheres, né? Que elas consigam atingir os objetivos que são delas. Então, a ABRIG tem esse compromisso e com esse comitê criado já em 2019, vem discutindo e vem elaborando ações e realizando atividades com essa proposta. E, como eu disse, a conferência foi um marco, né, nesse movimento, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. A realização da pesquisa, ela é muito importante porque nós ainda temos falta de dados, né? E não é só sobre a atividade das mulheres. Nós temos, e tem muita gente aí que identifica isso e que está correndo atrás para resolver esse problema. Nós ainda sabemos pouco sobre como se dá a atividade de lobby aqui no Brasil. Nós sabemos menos ainda sobre quem são os profissionais que atuam na atividade de RIG aqui no país. Isso nos deixa numa situação de dificuldade, por exemplo, na hora de comparar a atividade com outros países, né? Então, quando a gente pensa em regulamentação, a gente pensa muito também nesse sentido, em poder definir regras e poder entender melhor o que está acontecendo com esses atores, como é que agem esses atores que constroem as políticas públicas aqui no país, né? Para poder entender, de fato, o que mais a gente precisa fazer e como a gente pode melhorar. Então, ter dados sobre isso é muito importante, como é em todas as áreas, né? Mas a gente conseguir ter um panorama, de fato, uma fotografia mais sólida sobre como as mulheres atuam na atividade de RIG. Quais são as barreiras que elas ainda enfrentam. Nós já avançamos um pouco sobre isso e eu tenho a alegria de falar de novo que a minha pesquisa de mestrado é sobre isso, e eu gosto também de lembrar que a gente enforça, que a gente apoia e incentiva outras tantas mulheres a se debruçarem sobre esse tema, que é importante não só para a área, mas para a sociedade como um todo, né? Se a gente vai olhar aí toda a análise sobre as barreiras de gênero, a gente vê que a melhor maneira de observar essas barreiras é ver como é que elas se dão nos grupos sociais determinados. E é por isso que nós aqui, enquanto profissionais de RIG, nos unimos nessa discussão toda, as mulheres do agro, as mulheres da engenharia, as mulheres da educação, as mulheres da área da saúde, e as mulheres de relações internacionais e tantos outros grupos que também observam limitações para as suas atividades, né? Para falar um pouquinho sobre a pesquisa especificamente, eu gostaria de dizer que ela vem sendo elaborada já há um tempo, com apoio bastante importante da professora Denilde Rosbacher, que é professora da ESPN e é ligada, então, ao IRELGOV. Nós vivemos discutindo isso já há um bom tempo, definindo essas pesquisas. O objetivo é que seja uma pesquisa concisa, né, que ela não tome muito tempo das respondentes, das participantes, mas que ela atinja pontos importantes. Então, nessa pesquisa, a gente pretende saber mais sobre estratégias utilizadas pelas profissionais, sobre percepção com relação à área, sobre questões de raça, que é muito importante, é um outro tema sobre o qual, e a Raine vai falar sobre isso daqui a pouco, com certeza, nós sabemos menos ainda, né? Sobre questão também de impactos, por exemplo, da maternidade na carreira, de como é que se dá isso, sobre diferença de temática, né? Nós já sabemos que no ambiente político as parlamentares ainda estão limitadas a determinadas temáticas, principalmente as da área do cuidado, então a gente também pretende analisar isso mais a fundo na pesquisa, e chegaremos, então, no ponto das sugestões ou dos entendimentos das respondentes sobre indicações para caminhos de denúncia em casos de assédio, né? O assédio é um tema central para essa pesquisa, é uma preocupação. Nós já identificamos que o assédio é uma das principais barreiras para as profissionais que atuam na área de RIG. Ele atinge todas as profissionais. Agora, eu até estava assistindo a Câmara aqui no plenário, e uma deputada falou isso, né? Todo mundo conhece alguém que já foi assediada, todas nós, se não temos uma história direta, temos uma história que nos afeta, né? Então, o tema do assédio, ele precisa ser tratado
da maneira séria e global e central como ele acontece nas nossas vidas, né? Enquanto mulheres, nós ocupamos um lugar que ainda é muito, muito afetado por barreiras ligadas ao gênero e principalmente, então, como a gente fala, pelo assédio, né? O assédio sexual e o assédio moral. Nós temos já uma legislação que vem avançando no sentido de esclarecer o que é assédio e de estabelecer punições, né? E isso vai ajudar também empresas e organizações a definirem melhor suas políticas internas, mas enquanto isso, nós seguimos mobilizadas e trabalhando também para colaborar, para contribuir, para produzir dados, então, que é o que a pesquisa pretende fazer, e para apoiar cada vez mais nos debates. Eu tenho certeza, e a gente já fez algumas conversas nesse sentido, que esses dados também serão muito úteis para a Secretaria das Mulheres, tanto na Câmara quanto no Senado, né, para as procuradorias da mulher na Câmara e no Senado, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer um trabalho muito produtivo a partir disso, numa conversa aí com as ouvidorias, na definição desses encaminhamentos e fortalecendo cada vez mais as nossas iniciativas enquanto profissionais e fortalecendo os nossos coletivos. Eu agradeço sempre cada mulher que entende que uma mulher só consegue fazer pouco e que muitas de nós unidas nesses coletivos, no Dicas, no Pretas e Pretos, na Associação Mulheres em Rio Gov, no Comitê Mulher, conseguem, de fato, mudar a sociedade, mudar a organização. Então, a gente tem dito que para um problema que é individual, uma resposta individual resolve. Para um problema que é social, a gente precisa de uma resposta coletiva. E é isso que nós estamos fazendo aqui, e de fato, vai ser muito lindo de ver isso saindo, né, do papel, saindo dos nossos sonhos, saindo dos nossos projetos para se tornar realidade. Então, cada vez mais precisamos de aliados e aliadas que entendem que é preciso se unir em torno desse objetivo, e estamos de portas abertas e contando com a contribuição de cada uma. Essa pesquisa, então, ela a gente espera ter pelo menos 200 respostas. Nós encaminharemos elas nos grupos de WhatsApp dos nossos coletivos e também depois por e-mail, mas nós temos preocupações com a geração das respondentes, né? Qual é a faixa etária, temos preocupação com a raça das respondentes, como eu já falei, e com o estágio, onde é que elas estão atuando e em que nível de atuação elas estão. Então, depois das primeiras respostas, nós faremos, na medida da necessidade, uma busca ativa para que essa pesquisa tenha, de fato, a capacidade de ampliação, né? Para que ela seja, de fato, uma fotografia do que está acontecendo agora na nossa área de IG. Então, agradeço desde já a parceria de todos e conto com o empenho de todas para que nós tenhamos uma resposta bastante positiva e o máximo de dados possíveis. Obrigada, gente. Francine, muito obrigada. Foi uma aula. Estou muito feliz por essa pesquisa, a gente ter dado essa largada, esse pontapé nessa pesquisa, porque é um assunto realmente que vem sendo gestado há muito tempo, desde o ano passado, e a gente realmente conta com a participação de todas para que a gente tenha ali essa robustez de dados e que possamos ter como subsídio diversas outras ações que essa coalizão se propõe a fazer. Então, palavra agora aqui na minha telinha para Gabi. Gabi, vou te chamar aqui. Gabi, eu queria que você trouxesse também, como representante do coletivo Dicas e também como um chapeuzinho, né, na Associação Mulheres, como líder ali da elaboração do manual, qual que é a importância, na sua opinião, dessa coalizão? Bia, travou um pouquinho aqui para mim, aí eu queria ouvir de você, e aí depois no final a importância... Oi? Agora? Voltou. Tá, vou repetir. Então, você, como representante do Dicas, aqui na nossa coalizão, e também como um duplo chapéu, como líder da construção do nosso manual pela Associação Mulheres Rio Gov,
traz um pouquinho para a gente a tua opinião como representante da formação dessa coalizão, por favor. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando da coalizão, em nome do Dicas e da Associação Mulheres em HealthGov. Também queria agradecer a todas as mulheres que se disponibilizaram a confeccionar o manual com a gente: Alessandra, Ana Vitória, Bárbara, Caroline, Daniele, Dulce, Elisa, Elizabeth, Fernanda, Ero, Juliana, Kelly e Sara. Queria realmente nomear cada uma. E, assim, esse trabalho aqui é de suma importância. E eu vou trazer um exemplo muito palpável, que o Dicas ele surgiu ali no meio da pandemia e ele tem muito esse caráter de acolhimento. E a gente tem 4 grupos hoje de mulheres, acho que são mais ou quase 1.000 mulheres que a gente tem reunidas nesses grupos, e recorrentemente, alguma delas está ali falando sobre alguma situação que se assemelha ou que se enquadra numa situação de assédio. Então, todo mundo conhece alguém que já passou por isso. Então, assim, a importância de termos as principais associações, institutos e coletivos da área de relações governamentais hoje falando sobre isso, se propondo a trazer uma melhoria do nosso ambiente, do nosso mercado de trabalho, principalmente como a Fran falou, numa área que a gente ainda está se entendendo como profissional, ainda está entendendo, fazendo literatura, fazendo pesquisa para entender, é primordial, porque a gente está começando muito bem, né? A gente está começando da melhor forma possível. Podemos, assim, errar, mas a gente está tentando acertar. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente está aqui tentando fazer o melhor. Certamente, a nossa cartilha vai ser um pontapé para muita coisa que vai acontecer, ela vai ser revisada, mas ela está acontecendo, sabe? E é por isso que eu vejo tamanha importância dela. A gente vê o engajamento de cada uma das pessoas que estão ali dentro, de pesquisar, de, nossa, meu Deus, eu vi isso aqui, olha que interessante, eu não sabia disso. Então, a intenção de educar, ela já começou ali na confecção da cartilha. E eu acho que ela vai expandir ainda mais com a pesquisa e com todas as medidas que a gente quer tomar daqui para frente. Mas, sem dúvida, é essencial que todas nós aqui estarmos juntas, é muito importante mesmo para o nosso setor. Muito obrigada, viu? Fico emocionada aqui com as falas de vocês. É um trabalho de bastante tempo. Agora eu vou passar a palavra para a Rayane, que apagou a luz, mas logo acendeu aí, né, Ray? Como representante. Desculpa Oi. te interferir, Bia, é que eu tô no gabinete, acho que tô fechando tudo e me trancando aqui dentro. Se eu puder te pedir para passar para outra pessoa, enquanto eu chego aqui para mim não me trancarem, mas já volto, um segundinho. Tranquilo, vai lá. Então, vou passar a palavra para a Vivian, representante aqui do IHelgov. Vivian, traz um pouquinho para a gente essa opinião, essa posição ali do IHelgov, que também vem apoiando desde o início dessa ideia. Qual a importância para o IHelgov dessa coalizão? Bom, gente, boa noite. Primeiro, agradecer também pela oportunidade de estar aqui participando dessa iniciativa tão legal. Eu caí aqui porque eu faço parte do grupo de parceria do IHelgov e eu fiquei muito feliz de que acho que eu posso dizer que o primeiro grande desafio dessa participação do estar no IHelgov seja de uma temática tão importante, tão relevante. Acho que a Fran apresentou super bem a pesquisa e eu não consigo ainda traduzir em palavras o quanto que eu acho importante ter esse tipo de dado para subsidiar o nosso trabalho. Eu sempre agradeço muito, eu participo do Dicas, eu agradeço muito quando eu vejo as colegas que entraram nesse mercado antes de mim, porque eu tenho certeza que elas já facilitaram um monte para que eu chegasse onde eu estou hoje, para que eu conseguisse desenvolver o meu trabalho. E faz parte de mim, enquanto profissional, ser grata àquelas que chegaram antes de mim, e eu sinto que uma marca que eu posso deixar para quem vem depois é contribuir com esse tipo de coleta quantitativa e
conseguir colaborar qualitativamente também, ainda mais representando uma instituição do tamanho do IROGOV. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu gostaria até de trazer uma provocaçãozinha para o debate, que, claro, o nosso direcionamento é para a área de IROGOV, mas eu achei sintomático que, enquanto eu estava discutindo isso com a equipe, sobre, enfim, quem iria falar pelo IROGOV, sobre a nossa participação aqui nessa noite, eu estava justamente ouvindo sobre um podcast que falou sobre a misoginia como lucro. Estava repercutindo aquela questão do Red Pill e aquelas falas horrorosas que a gente viu nos últimos dias. Então, essa fala é muito boa da Fran, de que as questões têm que ser resolvidas coletivamente. Eu acho que dentro do nosso universo de HellGov, se a gente conseguir trazer essa contribuição, ora, a gente trabalha com a defesa de interesses. E defender esse tipo de interesse é algo que vai trazer um retorno para nós enquanto profissionais, que vai melhorar o nosso ambiente de trabalho, vai nos proporcionar outros tipos de enfrentamento para conquistar os cargos de liderança, e a gente também faz a nossa contribuição para a sociedade de reafirmar a importância desse tipo de debate, porque em 2023 a gente se depara com esse tipo de situação que a gente viu nesses últimos dias. Então, em várias instâncias, de várias formas, em vários lugares, eu acho muito importante a gente insistir nesse debate, a gente desenvolver uma pesquisa tão relevante para o nosso mercado, e eu acredito que eu pelo menos desconheço que haja outras pesquisas do GHelgov com esses dados tão relevantes, e eu espero que essa seja só a primeira e que nas próximas pesquisas a gente já consiga coletar os resultados desse tipo de coalizão. Então, não vou me prolongar muito na fala, mas eu acho que é isso a nossa contribuição. Obrigada. Isso, Vivian, obrigada a vocês. E agora, Rayane, tá tudo bem aí? Eu queria ouvir, então, sobre a perspectiva do coletivo Pretas e Pretas, qual a importância da coalizão também. Eu queria ouvir essa palavra, por favor. Claro, boa noite, pessoal. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de discutir com vocês, trazendo esse olhar racial, e agradecer quem encampou essas atividades no coletivo anteriormente. Então, Vera Roy, que começou essa discussão com vocês enquanto ainda coordenava, presidia o comitê, e também Flávia, que muitas das vezes buscou espaço para falar sobre a pauta racial dentro do ambiente de RIG. Então, concordo muito com a fala anterior, que diz que caminhos foram abertos por outras mulheres que iniciaram a profissão, e hoje não é tão fácil ainda, mas com certeza muito melhor que há 20 anos atrás, e a gente precisa continuar atuando para abrir caminhos para outras, e para que elas não tenham que passar por essas questões que a gente passa. Então, a gente pode dizer que as mulheres elas são atravessadas por diversos limitantes. A gente tem de exemplos básicos do dia a dia, a interpretar que uma mulher é muito jovem para uma função, ou que ela é velha demais para aquele espaço, enquanto homens não passam por essa questão de etarismo. A gente tem, às vezes, a leitura a respeito de como a mulher se veste, como ela se porta, qual o tom de voz que ela usa, e a partir daí ela já é colocada em uma caixinha e entendida de uma forma que pode ou não ser levada para uma reunião, por exemplo. E a gente tem também o fato de, trabalhando com dados, que é isso que a gente faz, então a gente trabalha com defesa de interesse e precisa demonstrar que aquele ponto que estamos trazendo numa determinada reunião é dominado, que nós entendemos do que estamos falando. E muitas vezes essa segurança é, de alguma forma, entendida como arrogância, como se a gente estivesse tentando ser dona do assunto e não estivesse colocando para colaborar. E nesse ponto, as mulheres negras passam, mulheres pretas passam por todas essas, são atravessadas por todas essas questões, e mais ainda pela questão racial. Então, além disso, a gente vive com o racismo estrutural, que é um limitante na nossa profissão. A gente pode ver, por exemplo, em premiações como a Anuário Origem, ou mesmo em cargos de gestão, quantos profissionais pretos têm hoje essa visibilidade. E aí, se a gente for para o quadrante feminino, quantas mulheres pretas estão nessa posição? Menos ainda.
Então, é importante que a gente traga esse olhar e entenda as especificidades do profissional negro, entendendo que a nossa profissão ela ainda é muito elitizada, no sentido de que algumas exigências são limitantes também para a entrada de pessoas oriundas da periferia, que não tiveram uma vivência ou não têm um inglês fluente, etc. Ele poderia desenvolver isso durante a carreira. Então, tem várias questões básicas que impedem, né, mulheres negras de chegar a esse posto. E eu conto assim muito com a pesquisa para que a gente consiga ter dados que demonstrem de fato onde essas mulheres estão e quais têm sido as dificuldades que elas têm passado até aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o último perfil de profissionais de relações governamentais, que foi produzido, né, pelo Eduardo Galvão em 2021, a gente tem dados sobre gênero entre homens e mulheres, mas a gente não tem dados raciais. Sei que no ano passado, por exemplo, ele já fez a pesquisa e introduziu essa variante racial, mas tenho certeza que ela também não vai trazer os detalhes que a nossa pesquisa, a especificidade que a nossa pesquisa vai trazer. E aí, ainda citando a pesquisa do Edu, eu lembro que, se eu não me engano, eles pontuam que a diferença não é tão grande. Se eu não me engano, é 58% de homens e 41% de mulheres. Se a gente considerar que a sociedade é majoritariamente feminina, a gente já vê uma discrepância daí. Mas isso é ainda mais presente se a gente for observar posicionamento de carreira. Então, os homens são maioria em cargos de direção, de coordenação, de liderança direta, enquanto as mulheres elas são maioria como analistas e assistentes. E aí, será que a gente está tendo... quais são as dificuldades para a mulher conseguir passar desse trabalho de back-office para um trabalho de liderança? E, ainda mais, será que tem questões relacionadas à maternidade? Isso eu acho que é um ponto que a gente vai poder descobrir. Eu fui mãe na adolescência, então sei que não é tão simples. A gente tem ainda essa questão de ser lida como ineficiente por algumas questões, por faltar e etc., ou não estar tantas vezes tão ativa ou atenta ao trabalho por ter que gerir também uma família. Então, fico muito feliz com essa oportunidade, destaco a necessidade da gente ter esse olhar mais profundo para, a partir desses dados, conseguir construir juntos esse manual. E, mais uma vez, eu agradeço o trabalho de todos vocês que estão fazendo isso ser possível. Super obrigada aqui pela sua voz. Eu estou muito feliz realmente hoje, muito contente pelo lançamento dessa coalizão. É um desejo, eu posso dizer que é de pelo menos um ano, né? De construir e realmente entender como que seria a melhor forma de avançar esse tema. Então, realmente, a gente tem diversas questões para avaliar, questão de gênero, as interseccionalidades, a maternidade, o etarismo. Então, tem muitas coisas, não somente a questão do combate ao assédio, mas a gente sabe que existe uma questão estruturante na nossa sociedade e que a gente pretende entender o nosso contexto a partir da pesquisa e recomendar boas práticas a partir do manual e outras ações concretas de fato de impacto que esse coletivo possa vir a avançar e encabeçar ao longo desse ano, principalmente. Então, para fechar aqui, antes de fechar, eu queria convidar vocês que estão assistindo, caso tenha aqui algumas dúvidas, coloca no chat, eu vou ler aqui alguns comentários e algumas perguntas aqui rapidamente, tá? Então, a gente tem bastante gente participando, falando excelente, muito bom, parabéns pela iniciativa. E aí tem uma pergunta aqui, Vivian, sobre o podcast que você ouviu. Eu acho que eu ouvi o mesmo, mas a minha memória está falha, não lembro se foi o assunto da Natuza ou se foi o café da manhã. Foi esse da Natuza. Foi da Natuza Neri, o podcast, né? O assunto da Natuza Neri, fica aí a dica. O Eric aqui, como homem autêntico, falando sobre esse debate que você trouxe, sobre a misoginia com lucro, né? Ele fala aqui que é da Natuza, ele acompanha esse tema há muitos anos, ele tem um movimento, inclusive, para os aliados que estão nos assistindo, procurem aqui o perfil do Homem Autêntico, é bem bacana as discussões que ele avança. A Marcela também traz aqui que ela é nova na área e ela sente um preconceito gigantesco também, como se não existisse espaço para novas mulheres na área de relações
governamentais. Então, é isso, né? E para a gente, enquanto vocês deixam seus comentários e as suas perguntas, estamos sempre abertas aqui, mas a gente deixa aqui como encaminhamento, como próximo passo, nós, como representantes dessa coalizão e, obviamente, as associações e os coletivos aqui, estamos super à disposição para tirar qualquer dúvida sobre as iniciativas, ouvir também, né? Eu acho que ouvir as recomendações, sugestões, né? Contem com a gente. E aí, o próximo passo, então, a gente dá aqui como oficializada, né, oficializado o lançamento da nossa coalizão com o lançamento da pesquisa. Então, posso dizer que está aberto os trabalhos, né? Estão abertos os trabalhos. Francine vai divulgar, vai compartilhar com a gente o link, a gente vai disparar, né, nos nossos grupos e e-mails, como ela bem disse, né, para que a gente tenha ali as respondentes. E o resultado dessa pesquisa vai subsidiar também, inclusive, a redação do manual que estamos encabeçando e que em breve a gente imagina que até uns 2 meses, considerando inclusive o resultado dessa pesquisa, a gente consiga ter esse fechamento dessas recomendações. Gente, queria agradecer muito a vocês, Francine, Vivian, Rayane, Gabi. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. Eu fico até emocionada, porque acho que é uma realização bastante importante, significativa, de impacto para o nosso mercado. Muito obrigada e obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo também. Se engajem, precisamos de aliados, inclusive, muito importante, e estamos à disposição para ouvir, discutir e colocar para frente, de fato, essas ações. Alguém quer abrir para a última palavra? Deixo aberto aqui para o grupo. Obrigada, Beatriz, mais uma vez. Eu quero só... nós já fizemos isso várias vezes, mas eu acho que entre as mulheres isso é mais importante, né, ainda. Como a Rayane disse, agradecer a todas as que vieram antes de nós. Então, eu acho importante... No Dicas, nós somos 6 cofundadoras, né, somos 6 fundadoras, então... são movimentos que surgem, assim como a Juliana Franco sempre fala, organicamente, né? Mas a gente está sempre ali fazendo esses incentivos e mobilizando de alguma maneira, errando e acertando, né? Mas sempre abertas à contribuição. Então, a Carolina Venuto também tá é uma das fundadoras aí do Dicas e presidente agora da Brig. Se vocês tiverem, quem está ouvindo aí, ou quem puder passar, se tiverem contribuição para dar, ou sugestão, ou alguma outra, que nos procurem, ou nos coletivos, ou então nos abordem de outra maneira, mas é importante que nós nos sintamos cada vez mais unidas em torno desse objetivo, né? Acho que esse é o grande ganho, e ele de fato é revolucionário. Eu acho que é assim que a gente tem que abraçar mesmo, e esse arrepio que dá, assim, esse incentivo, é uma coisa muito boa, e eu acho que isso mexe assim com a gente e certamente é transmitido para todos os demais. Então, obrigada, gente, mais uma vez. Eu fico muito orgulhosa dessa parceria. Eu também queria falar que eu estou super feliz, começando o mês da mulher, né, o 8 de março, com essa iniciativa super bacana. Também super feliz, porque está sendo uma troca muito rica, pessoalmente, com todas vocês e também com as mulheres que estão compondo o GT, de composição da cartilha, e também me colocar à disposição. Meu celular está em todos os grupos de HelpGov, quem quiser contribuir, falar, conversar, eu estou aqui totalmente aberta. E é isso, né? A intenção da gente é sempre fazer o melhor, mas quanto mais contribuição a gente tiver, melhor ainda. Isso, gente. Bom, eu vou só encerrar também a minha participação, agradecendo de novo pela oportunidade e ressaltando a importância dessa pesquisa. Dizer novamente que eu fico muito feliz de participar nesse momento e até ansiosa pelos resultados, para fazer uma leitura deles. Obrigada. Faço minha fala também para agradecer mais uma vez
principalmente as envolvidas nessa discussão, né? Como a Bia falou, já tem um ano, eu entrei, acho que tem 4 meses, estou participando dessa discussão e vejo sempre engajamento. Se a gente considerar que ano passado teve um período eleitoral e etc., e ainda assim, né, o assunto não esfriou, então tem muito uma relação de valores, de objetivo e vontade de fazer diferença, nem sempre tão simples e fácil assim, mas é importante que outras pessoas que se identifiquem, que se somem a nós, participem da iniciativa, se sintam à vontade para mandar mensagem, para perguntar. Quem está chegando no mercado também precisa participar, sabe? Não é uma discussão só para quem já está presente e tem certa visibilidade, pelo contrário, a gente precisa de olhares diferentes, vivências diferentes, a gente sabe que tem âmbitos diferentes na nossa profissão, então as questões que uma profissional que trabalha só em consultoria vive, né, de violência, etc., vão ser diferentes das questões que um profissional que trabalha diretamente no atendimento a políticos. Então, quanto mais pessoas de perfis diferentes responderem à pesquisa, melhor para a gente conseguir codificar e direcionar as nossas atenções. Então, convido, por favor, qualquer opinião é importante para a gente construir esse perfil. E o coletivo de Pretos e Pretas também está à disposição de todos vocês, assim como o meu número. Estou igual a Gabi em todos os grupos, sempre disponível também. Gente, foi dada a largada então, né? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui acompanhando, apoiando, compartilhem essa iniciativa, vamos ter mais aliados, mais aliadas nesse tema, e é isso, partiu. Muito obrigada, gente, a todos, e uma boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.